Vamos entender como que funciona a parte de redação para o edital da primeira fase, tá? O que é importante vocês entenderem? Existe uma estrutura de correção dessa redação. Os pontos específicos, como a banca corrige, como ela atribui cada um desses pontos, enfim, tudo isso é muito nebuloso quando você pega o edital da Marinha para conseguir acompanhar as notas, para entender como que funciona essa correção. Então, o que nós fizemos no Gramatizei? Nós observamos provas anteriores, observamos como funciona e aí a gente, seguindo a grade oficial, que é essa grade que separa entre estrutura e conteúdo até 80 pontos, com coesão e coerência valendo 40, título e tipologia textual também valendo 40 e expressão até 20 pontos. A gente, então, dentro dessa grade, nós montamos ali o que geralmente bancas corretoras pedem dentro desses aspectos. Então, começando aí com a estrutura e conteúdo, que vale até 80 pontos, e aí a gente tem essas duas primeiras divisões. A parte de coesão e coerência, que vale até 40 pontos, ela vai analisar se o seu texto é coeso, ou seja, se ele tem, por exemplo, o uso adequado dos conectivos, se as partes se conectam entre si, se aquilo que você apresentou como exposição casa com o que você apresentou como argumento, se os seus argumentos eles se encaixam, né? Se eles fazem ali um acompanhamento da fluidez do seu texto. Então, tudo isso ali conectado na coesão, que é como o texto se organiza internamente, como ele se organiza por ele. E a parte da coerência é como esse texto se organiza em relação ao exterior. Então, se as informações que você trouxe, elas condizem com a realidade. Então, aqui vai ser analisado se você apresentou algum dado que não é real, se você apresentou algum exemplo que é fictício. Tudo isso vai entrar nessa parte de coerência com a realidade. Na parte de coerência, também vai entrar os paralelismos que você faz. Então, por exemplo, quando você usa países para fazer comparação entre eles, não é todo exemplo que você vai conseguir usar ali países para fazer um paralelismo. Tem todas as questões sociais, políticas, econômicas, culturais, tudo isso é levado em consideração. Então, na hora de fazer essa exemplificação entre uma coisa e outra, toma cuidado para não acabar caindo aí nessa incoerência entre ambos os aspectos, ok? Na parte de título e tipologia textual, que também vale até 40 pontos, o que vai ser analisado aí? Se você escreveu o título-tema do modo como eles passam, né? Então, se você fez a cópia do título-tema, é exatamente o que a gente marca para vocês toda vez lá, para quem acaba inventando, criando um título novo. Não é para criar título novo, é para utilizar aquilo que eles passam para vocês como tema mesmo. E na parte de tipologia textual, se vocês configuraram o texto seguindo a estrutura do texto dissertativo. O que significa isso, então? Se o seu texto apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão, se a sua introdução apresenta uma contextualização e uma tese, se o seu desenvolvimento apresenta exposições e argumentos, e se a sua conclusão obedece o padrão de conclusão padrão, que é basicamente retomada da tese e síntese do que foi apresentado. Então, às vezes o seu texto ele acaba até sendo um texto bom, mas ele não apresenta uma tese ali na introdução, você vai perder pontos. Muitos de vocês perdem pontos porque não apresentam algum tipo de argumento ou exposições ali dentro do desenvolvimento. Perde ponto porque acaba fazendo uma conclusão, um modelo Enem, e isso tudo não pode acontecer. O ideal é que vocês sigam aí essa estrutura. E na parte de expressão, que vale até 20 pontos, é a parte que vai avaliar a habilidade de expressão de vocês. Então, se você segue a modalidade formal da língua portuguesa, se tem muitos erros ortográficos, gramaticais, pontuação, a escolha vocabular e a estética do texto em geral. Então, sobre a modalidade formal da língua portuguesa, é aqui que não pode entrar marca de oralidade, coloquialismo, tudo isso fica de fora da escrita da dissertação padrão. Agora, na parte de escolha vocabular, é quando você, por exemplo, acaba utilizando ali palavras muito limitadas, repetições desnecessárias, sem partir aí para o uso de sinônimos, tá? Tudo isso, então, é avaliado dentro dessa parte de expressão.